Eu vou ler e vou fazer a leitura na versão século 21, que diz assim: mas vós sois dele em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, a fim de que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. Deus abençoe sua palavra. Um pastor contava que um colega seu, contemporâneo do seminário, foi um dos homens mais piedosos que ele conheceu. E que aos 63 anos de idade, esse pastor começou a apresentar sintomas de dores e febre. E ao procurar orientação médica, ele teve duas surpresas, e as surpresas não eram boas. A primeira é que num rápido diagnóstico, foi apontado que ele possuía apenas um único rim. E ele viveu todos aqueles anos e nunca ninguém tinha dito isso para ele. E aos 63 anos ele descobriu que só tinha um único rim. A segunda notícia é que havia um tumor cancerígeno naquele seu único rim e já com metástase. E então, esse pastor que contava essa história disse que foi visitar esse querido colega com a sua esposa. E aquela visita se tornou uma das coisas mais enriquecedoras da sua vida. Porque ao visitar aquele pastor piedoso, eles perceberam duas coisas. A primeira coisa que eles perceberam: em nenhum momento aquele pastor doente pediu para que eles orassem pela sua cura. Em segundo lugar, aquele homem apresentava uma serenidade e uma paz tão grandes diante daquele seu diagnóstico, que eles ficaram profundamente impressionados. Aí, esse pastor visitante disse assim, no final daquela abençoada visita, daquela abençoada conversa, onde certamente nós fomos mais abençoados que o visitado, porque nós fomos consolar e saímos consolados. Eu então senti o impulso de abrir a Bíblia para ler um texto das Escrituras. Esse é um velho hábito pastoral. Então ele percebeu que nenhum dos textos convencionais que ele abria quando visitava um enfermo, nenhum deles faria qualquer sentido naquele momento. E aí ele começou a folhear a sua Bíblia, buscando uma palavra de Deus para aquele momento. E ele conversava e de repente os seus olhos se fixaram exatamente no texto que eu li. 1 Coríntios 1:30. Vós sois de Deus em Cristo Jesus. E ele leu isso. Era exatamente aquilo que eles precisavam lembrar naquela hora. Aquele irmão amado pertencia a Deus. A sua vida não era um acidente. Aquele câncer, por mais desproposital que parecesse ser, estava nas mãos de Deus. Ele era de Deus em Cristo Jesus e era filho amado. Muitas vezes, quando as notícias que nos chegam para nós são ruins, às vezes na área da saúde, às vezes na área familiar, nós nos esquecemos dessa verdade. Nós somos de Deus em Cristo Jesus. Outro pastor foi também diagnosticado com um câncer em estado avançado. Ele levava a sua vida tranquilamente, e só descobriu o câncer por causa de uma ressonância magnética
que foi feita nos dias em que estava com a Covid-19. Então, um grupo de pastores foi visitá-lo e juntos conversaram com ele, oraram, cantaram. Ele ia começar o seu tratamento de quimioterapia e o pastor disse que o texto que veio à sua mente naquele momento para ler foi Romanos 14:8, que diz assim: porque se vivemos, para o Senhor vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Somos do Senhor. A vida daquele irmão estava nas mãos do Senhor e Deus seria glorificado através daquela doença. Por isso nós precisamos lembrar sempre que nós somos do Senhor. O apóstolo Paulo, ele está falando isso aos cristãos em Corinto, ele está realçando que os pensamentos de Deus são muito diferentes dos nossos. E ele disse: Deus não escolheu e não chamou-nos porque nós somos poderosos, muito sábios, nobres, ou somos os mais fortes. Nada disso. Deus não chamou você para si, porque você é muito bom, você é o melhor, você é muito sábio, muito poderoso, muito nobre ou muito especial. Paulo está dizendo aos crentes em Corinto que as escolhas de Deus, aos olhos humanos, parecem absurdas. Nós somos aquelas pessoas que, na verdade, o mundo fica envergonhado. Nós somos desprezíveis e fracos aos olhos do mundo. E Deus disse que Deus faz isso para que ninguém se glorie na sua presença. Então o apóstolo Paulo diz que Deus fez isso, escolheu as coisas absurdas, as pessoas que ninguém escolheria, para que na presença dele nós nos gloriássemos nele e não em nós. Vós sois de Deus, nós somos de Deus. Nesse texto nós encontramos uma das doutrinas mais profundas das Escrituras e uma das mais facilmente esquecidas, sobretudo quando passamos por dias difíceis. Somos do Senhor, somos de Deus, somos amados de Deus. E nesses dias bicudos, é uma das mensagens mais urgentes que nós precisamos nos lembrar. Satanás parece que quer nos fustigar com pensamentos que querem nos fazer esquecer a nossa mais profunda identidade. Aí surge um problemão na sua vida, surge uma circunstância ruim, e você fica afobado, você fica angustiado, entristecido, e se esquece de algo fundamental. Você em Cristo é de Deus. Você pode dizer: eu sou de Deus. Você é capaz de dizer isso? Se você é capaz de, em todas as circunstâncias, dizer isso, em Cristo, aqui está uma coisa que traz confiança para a nossa vida, haja o que houver. Quando os discípulos de Jesus foram enviados 2 a 2 para uma viagem evangelística, isso está narrado no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, a palavra de Deus nos diz que eles voltaram impressionadíssimos e eles estavam vibrando com o poder de Cristo sobre as suas vidas. E aí eles chegam para trazer o relatório para Jesus. E Jesus ouve o relatório, eles estão fascinados. Eles dizem: sob o teu nome até os demônios se nos submetem. E Jesus olha para eles nos olhos
e pede que eles colocassem no coração deles uma outra verdade. Jesus diz assim: alegrai-vos não porque os demônios se vos submetem em meu nome, mas porque os vossos nomes estão escritos no livro da vida. A grande questão não é se temos poder ou não. A grande questão é se nós vencemos o diabo ou não. A grande questão é se nós nos vemos como filhos amados de Deus. Você é um filho amado de Deus. A nossa identidade não é de guerreiro, mas de filhos amados. Somos de Deus. Somos filhos de Deus, amados de Deus. Por isso a palavra de Deus nos vem confortar ao dizer: vós sois de Deus. A igreja de Corinto, os irmãos sabem, não era uma igreja perfeita. Se há uma igreja problemática no Novo Testamento, está lá em Corinto. Havia confusão que nós nem imaginaríamos ter hoje, com tanta confusão no mundo dentro das nossas igrejas. Mas mesmo assim, o apóstolo Paulo diz: vós sois de Deus. Você reconhece isso na sua vida? O livro de Malaquias, ele registra um diálogo controverso entre Deus e o seu povo, o povo de Judá, no Antigo Testamento. E a gente vai lendo o livro de Malaquias, vai lendo a conversa, e parece até que Deus estava sendo colocado no banco dos réus. Deus parece que estava sendo julgado pelo seu povo. Pois Deus fazia algumas declarações acerca do seu povo, e aquele povo, de forma rebelde, ele respondia contra-argumentando com Deus, e muitas vezes acusando Deus, não concordando com Deus. Para eles, para o povo, o que Deus dizia sobre eles não lhes fazia qualquer sentido. Então eles refutavam Deus, desmentiram, renegaram, contestaram as declarações de Deus. E sabe qual foi a primeira declaração de Deus para eles? A primeira controvérsia naquele diálogo estranho já surge no primeiro capítulo de Malaquias, nos primeiros versículos. O assunto é o amor de Deus, e Deus disse para aquele povo o seguinte: eu vos tenho amado, diz o Senhor. E aí o povo respondeu assim: em que nos tens amado? O Senhor nos ama. E Deus então prossegue o diálogo. Não foi Esaú, irmão de Jacó? Esaú era o mais velho, era o primogênito, irmão de Jacó. Eu amei Jacó, eu amei vocês, eu amei de onde vocês vieram, e não amei aquele que merecia hierarquicamente ter o meu amor. E o povo não conseguia ver o amor de Deus para com eles. Sentiam-se completamente perdidos na sua identidade, não se viam como pessoas amadas, como um povo amado, amado de Deus. E apesar de não reconhecerem o amor de Deus por eles, Deus enfaticamente afirma: eu vos tenho amado. E quando nós perdemos a nossa identidade, nós nos tornamos órfãos. Como é que se sente um órfão? Uma das primeiras características de um órfão, ao perder a sua identidade, é que ele não consegue descansar no Senhor. E é por isso que quando a gente vai ao Salmo 46, no versículo 10, Deus diz assim: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Aquietai-vos e sabei que eu sou Deus.
pessoas órfãos, na sua natureza intrínseca, facilmente se tornam vítimas ou tiranas. E então, irmãos, há um puritano que dizia assim: apesar de ser a sua maior dificuldade na vida cristã crer que o Pai o ama, você comete o seu maior pecado ao deixar de acreditar que Ele realmente o ama. No livro de Sofonias, talvez o mais belo versículo de Sofonias, e muitas vezes o único que nós conhecemos de Sofonias, está em Sofonias 3,17, que diz assim: o Senhor teu Deus está no meio de ti, poderoso para te salvar. Ele se agradará de ti com alegria. Ele se renovará no seu amor e se alegrará em ti com júbilo. E aí o apóstolo Paulo vai lá para os crentes em Corinto, crentes passando problemas terríveis, e diz: vós sois de Deus em Cristo Jesus. A frase em Cristo aparece cerca de mais de 100 vezes nos escritos do apóstolo Paulo. Sabe por quê? Porque muitas pessoas querem ser de Deus fora de Cristo. E é muito importante a gente perceber isso. Nós somos de Deus em Cristo. Fora de Cristo, nós nunca seríamos filhos de Deus. Fora de Cristo, nós não seríamos de Deus. Mas a Bíblia nos ensina que por meio de Cristo, da obra de Cristo, nós somos adotados por Deus e nos tornamos filhos amados. E até aquele versículo conhecido em João 1, veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Nós lemos ainda na palavra, em Efésios 1, no versículo 3, que todas as bênçãos espirituais de Deus para nós se encontram em Cristo. Está lá em Efésios 1, 3, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Cristo é importante porque é através dele que nós somos de Deus. É através dele que nós temos todas as bênçãos que Deus quer nos dar. E agora o apóstolo Paulo, em 1 Coríntios 30, ele diz: mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção, como está escrito: aquele que se glorie, glorie-se no Senhor. São 4 coisas que ele quer nos lembrar, porque nós somos de Deus em Cristo. Primeira coisa que ele quer lembrar, coisa maravilhosa, 4 verdades maravilhosas, que ele quer que fiquem no nosso coração, é que Deus, por causa do seu amor e porque nós somos dele em Cristo, nós nos tornamos para o mundo a sabedoria de Deus. Eu falei isso no início. Essa é a primeira coisa. Paulo estava contrastando a sabedoria do mundo com a sabedoria de Deus. E várias vezes nesse capítulo ele afirma que Deus considerou louca a sabedoria do mundo e que Cristo é a sabedoria de Deus. E na sabedoria de Deus, Deus escolheu você em Cristo. Você é um protótipo da sabedoria de Deus, ao escolhê-lo para ser dele.
Você parou para pensar que privilégio é isso? Quem é você? Quem sou eu? Nós não somos ninguém. Mas nós somos a sabedoria de Deus, que para o mundo é uma tremenda loucura. Essa é a primeira bênção que Paulo está dizendo. A segunda bênção é que nós fomos justificados no tribunal de Deus. Justificação é um termo judicial. Ser justificado é o oposto de ser condenado. Justificação significa que Deus conhece as nossas fraquezas, sabe de todos os pecados que você tem aí dentro do seu coração, e eu também, meus também. Conhece a nossa natureza rebelde, conhece a nossa arrogância, conhece a nossa indiferença muitas vezes para as coisas dele. E tudo isso seriam suficientes para que ele nos condenasse à morte, morte eterna. Mas a Bíblia diz que Deus, em Cristo, nos atrai com laços de amor e misericórdia para entendermos o que Cristo fez por nós na sua cruz, na cruz que ele tomou, assumindo nossa culpa e morrendo a nossa morte. E aí nós merecíamos a morte, mas em Cristo nós fomos considerados justos e nós passamos a viver em Cristo. Cristo hoje é o nosso advogado diante do Pai. Deus nos vê e nos enxerga em Cristo. E Jesus Cristo se torna a nossa justiça. Por isso o apóstolo Paulo em Romanos 8 diz: nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. A mensagem do Evangelho é muito simples. Embora o pecado nos condene, aceitar o sacrifício de Cristo pela fé, mediante a graça de Deus, nos absolve. Sem Cristo todos estamos condenados, mas em Cristo somos considerados justos. Não há mais condenação para nós. Ele atribui os méritos de Cristo a nós e não nos considera mais culpados dos nossos pecados. Essa é a bênção, outra bênção que nós temos. Somos a sabedoria de Deus, que ignora a sabedoria do mundo. Somos declarados justos, embora sejamos pecadores. E a terceira coisa de sermos de Deus em Cristo, nós estamos sendo santificados. E isso nos permite entrarmos na presença de Deus. Você é santo ou é pecador? O que você é? É santo ou pecador? Responda para si. O que eu descobriria sobre a sua vida e sobre você, se eu o conhecesse, a conhecesse exatamente como você é? O que eu ia descobrir sobre você? Se você conhece razoavelmente a Bíblia, você dirá: eu sou um pecador. E essa é uma grande verdade. Você é pecador, eu sou pecador, somos pecadores, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Mas se você está em Cristo, você entende mais e entende mais profundamente a Bíblia. Você dirá outra coisa. Você dirá: mas eu sou santo, porque eu fui santificado em Cristo. Lutero dizia: quando olho para mim mesmo, eu reconheço que é impossível que eu seja salvo. Mas quando eu olho para a cruz, eu reconheço que é impossível que eu me perca. Então você é um pecador ou um santo?
você é um pecador e é um santo ao mesmo tempo. Nós jamais compreenderemos a graça de Deus se não entendermos a realidade do pecado e a realidade de que Deus está nos santificando. E nós sentimos necessidade de um grande Salvador porque sabemos dos nossos pecados. Olhando na perspectiva da redenção, você vai descobrir que você é mais santo do que pecador. É isso mesmo. Porque Jesus já levou todo o seu pecado lá no Calvário. Parece estranho afirmar isso. Nós sabemos o quão fracassados nós somos, mas a verdade é que, de acordo com as Escrituras, aqueles que estão em Cristo, eles agora estão sendo santificados. Nós temos essa natureza pecadora, mas estranhamente, porque estamos em Cristo, agora nós não tentamos esconder isso. Porque nós temos e nos gloriamos na cruz e no que Cristo fez por nós e está fazendo em nossa vida. Eu sei dos meus fracassos, dos meus medos, segredos, temores e dores, mas eu estou construindo a minha identidade na posição que Cristo me colocou. Eu me arrependo da minha natureza pecadora, mas eu passo a crer no que sou em Cristo, e isso me leva ao arrependimento e ao desejo de glorificar Jesus no meu corpo e na minha vida. A minha culpa e os meus pecados já não me definem, porque eu agora tenho a vida em Cristo. Eu estou sendo santificado, porque sou de Deus em Cristo. Quarta coisa, a quarta bênção de sermos de Deus. É tão simples que eu nem preciso falar muito. Diz assim: mas vós sois dele, vocês são de Deus em Cristo Jesus, o qual da parte de Deus se tornou para nós sabedoria, justiça, santificação e redenção. Nós somos de Deus e temos a redenção. Fomos comprados para Deus e vamos viver com Ele na casa dEle, no céu. Comprados para Deus, somos tão importantes que, lavados pelo sangue de Cristo, Ele quer nos levar para si. Redenção. Por isso, você tem uma notícia ruim. Você tem uma notícia ruim sobre a sua saúde. Você tem uma notícia ruim sobre a sua família. Você tem uma notícia ruim sobre as suas finanças. Você é de Deus. Olhe-se como uma pessoa que está enfrentando uma circunstância ruim. Mas Deus está com você, cuidando de você, trabalhando na sua vida e querendo manifestar o seu amor de pai no seu coração. O rei Luís XIV da França, quando criança, viu seu pai sendo jogado numa cadeia por causa de um levante contra o seu reinado, enquanto Luís, foi levado ainda pré-adolescente para viver longe do palácio, em condições tremendamente adversas. Foi viver junto com os soldados e guerreiros que tinham destronado o pai. Eram homens depravados, de péssimos hábitos, e eles ficaram com o príncipe, filho do rei. E esses homens cometiam toda sorte de orgia, sordidez, degradação moral, vivendo, como eu disse, depravadamente, dissolutamente. Mas aquele rapaz, estranhamente, não cedia nem às provocações, nem às chantagens daqueles homens maus. Um dia,
eles propuseram uma coisa que não agradou àquele rapaz, e ele não topou mais uma vez, e um soldado perguntou: por que que você não faz as coisas que nós outros fazemos? E aquele rapaz serenamente disse para aqueles soldados: porque eu ainda vou me tornar rei da França, e essas coisas não são dignas de um rei. Quando nós descobrimos a nossa identidade em Cristo, somos de Deus em Cristo, muito daquilo que pode nos parecer atraente deixa de ter sentido, porque afinal realmente nós sabemos quem somos e sabemos quem é o nosso Pai. Nós somos de Deus em Cristo. Quando enfrentamos adversidades, lutas, provações, ainda assim podemos recordar quem somos. Somos de Deus em Cristo. Nós não somos órfãos, bastardos, nem escravos, somos de Deus em Cristo. E é em Jesus, fincados na palavra de Deus, que nós construímos a nossa identidade, mesmo que estejamos passando dias muito difíceis. Nós somos de Deus em Cristo. Por isso, não é o meu hino predileto, mas se há uma frase dos hinos do cantor cristão e do HCC que eu gosto de recordar, é a frase do hino que nós vamos cantar. Gosto de lembrar disso. E esse hino diz: eu sou de Jesus, aleluia. Vamos dizer todos juntos isso? Eu sou de Jesus, aleluia. Louvado seja Deus.